Então, só retomando, né? A gente vai começar a falar da história da loucura no Brasil. Faz, né, a reprodução de tudo que aconteceu no mundo, aqui acontece o mesmo, e a Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, era o ponto, né, era o local de referência para essas pessoas tidas como loucas, né? Os desviantes, as pessoas que estavam à margem do contexto social. Em 1830, a partir de um diagnóstico da Sociedade Brasileira de Medicina, no Rio de Janeiro, houve uma crítica, né, com abandono à relação aos loucos, a proposta, a construção ao hospício para os alienados nos moldes europeus. Aí houve, com a substituição das alas insalubres dos hospitais e dos cartigos corporais por asilos higiênicos, arejados e com um tratamento moral, iniciando no Brasil o processo, então, de medicalização da loucura. Então, em 1830, eles começam aqui, pelo menos, tentar organizar essa estrutura dentro dos hospícios, né? É interessante que é bastante tempo depois. E aí, toda a questão pensada, tudo que era visto a nível de Brasil, o centro era no Rio de Janeiro, né? Que era aí a principal rede de atenção aí na Santa Casa de Misericórdia. E a partir da segunda metade do século XIX é que se identificam as primeiras intervenções específicas no campo da saúde no Brasil. Em 1952 é inaugurado também no Rio de Janeiro o Hospício Dom Pedro II, que depois, né, passa a ter o nome da Anice da Silveira, né? Então, a Santa Casa de Misericórdia deixa de ser a estrutura de referência, porque é inaugurado, então, a estrutura com o nome de hospício, né? Aí é um processo de manicômio. Entre as décadas 30 e 50, a psiquiatria ela parece acreditar ter a cura da doença mental com a descoberta do eletrochoque, né? E aí surge aqui, nessa época, os procedimentos de lobotomia que faziam na Europa começou a ser feito aqui também. Nos anos 60, um outro fenômeno passa a ser observado, que é o declínio da psiquiatria pública e o detrimento do crescimento da psiquiatria privada em convênios com os estados. E aqui, mais uma vez, eu paro, né, e reflito sobre a nossa atualidade, né? Será que a gente está distante dos anos 60 com essa questão da psiquiatria pública e a psiquiatria privada, né? Não sei se vocês estão inseridos no meio da saúde mental, mas é bom ter é bom pensar no que passou, né? E aonde nós estamos atualmente, para quando a gente estiver inserido na prática, a gente contribuir, né, para que esse processo seja mais integral, né? Que seja um acesso mais igualitário. Você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia ler o comentário da Solange, né, que ela fala sobre O Coração da Loucura, que é o filme da Anísia da Silveira, que retrata esse momento histórico brasileiro dos anos 50, 60, né? Uhum. E é um ótimo comentário, não sei se todos puderam assistir o filme, eu recomendo, porque ele mostra de forma muito real, assim, digamos, né? A luta dela como médica psiquiatra, fazendo as discussões com os colegas psiquiatras, né? E a gente entende que nessa reforma da psiquiatria, a partir do Maxwell e do Basaglia no mundo, o psiquiatra ele deixa de ser esse
esse governador, assim, da saúde mental, esse dominador, né? E a Nise, ela traz isso aqui no Brasil com as práticas de interações, né? De propostas da arte. Ela teve contato com Jung, né? Então ela traz de fato dentro da psiquiatria uma mudança, ela tira da psiquiatria uma função e transmite para a psicoterapia mais ação. Então ela se torna uma psicoterapeuta aí, de uma referência gigante pra gente. E quem não conhece a história dela, eu acho bom conhecer, porque é o nosso orgulho, assim, ela realmente marcou a nossa história. E fica muito claro quando a gente traz para a nossa realidade aqui do Brasil a luta que ela teve de desconstruir, né, a rigidez da psiquiatria com esses procedimentos de eletrochoque, com também a inserção dos fármacos, porque desde o lítio, né, que ainda hoje existem muitas farmacologias que ainda quando não são bem manejadas, bem utilizadas, causam danos severos. Então ela traz essa perspectiva de que além desse procedimento de farmacologia, de eletrochoque, tem que dar ao sujeito essa possibilidade humana, né, de expressar, de estar livre, de se conectar, de falar. Então ela dá esse espaço ela dá essa escuta, ela olha, né, o sujeito como sujeito, não como um objeto asilado, né, um objeto fora do contexto. Então eu fico muito emocionada, assim, porque depois vocês vão saber um pouco da nossa prática. E eu, tanto no Brasil quanto na Argentina, tive experiências dentro de manicômios. E é realmente emocionante ver que a nossa história, ela também foi linda, né, nessa desconstrução. E tem sido linda, que a gente ainda está nesse processo. Sim. Bom, aí, onde que eu parei? Tem o fenômeno do declínio da psiquiatria pública, e aí entra essa questão da concorrência, né, com os convênios dos estados. E a institucionalização do lucro como novo mediador entre as relações de cuidado em saúde mental. Este, por sua vez, passará a constituir um dos mais importantes elementos no movimento da degradação e desumanização da assistência aos doentes mentais. Fala. Uma coisa que é importante sobre esse parágrafo, quando se fala em lucro, né, para a gente não cair em discussões político-econômicas, a questão é que muitas vezes o tratamento ele não está centrado na pessoa do paciente, naquilo que o paciente precisa como ser humano. Ele está centrado em vender ao Estado um programa, né? Não sei, eu vou vender eletroconvulsoterapia e vou fazer esse tipo de terapia como uma solução para tudo e faço um convênio com o Estado. Eu estou focado no programa e no tratamento. Eu tenho que dar 5 descargas por dia para o paciente. Então, ele não está focado em quem é aquele sujeito, né? Ele está focado em colocar o aspecto doutrinário, o aspecto programático antes do aspecto subjetivo, né? Então, isso é um dos problemas que a gente vai estar enfrentando até hoje, né? Principalmente, eu estava conversando com a Solange Cunha, não sei se ela tá online, mas eu estava conversando com ela outro dia sobre esses métodos de tratamento que surgem hoje no YouTube como resposta a tudo, né? E aí a pessoa vende e ele diz assim, não, eu vou fazer 3 sessões ou X sessões, né? Mas enfim, e pode ser que o paciente precise de uma, pode ser que o paciente precise de 10. Primeiro tem que centrar em quem é esse paciente e como trabalhar com ele, né? A Glaziele está comentando, realmente, isso de ver a evolução do paciente, nossa, é o que nos motiva, sabe? Amanhã, quando a gente for falar dos estudos de caso, a gente vai falar muito sobre isso, né?
Hoje a gente está falando muito sobre essa linha de evolução para a gente entender qual a importância do acompanhamento terapêutico nesse momento histórico que estamos vivendo, né? E sentir isso que a Glazielli, possivelmente, obviamente, ela tem, né? Porque ela tem essa clínica, a experiência clínica. De fato, é muito emocionante porque você vê que esse mesmo sujeito aqui do ano de 2020, ele foi aquele sujeito lá do século XVIII, né? E quando você vê a possibilidade que esse tem, quando você entende a história, você não tem como você não se emocionar, né? Tem muitas histórias incríveis. Mas, avançando um pouquinho, né? Isso que o Marcel falou sobre centrar, eu deixo, né? Eu acho que a Nise, ela fez muito isso. Ela foi rebelde no sentido de dizer, né? De que não importa esse protocolo. O importante é o olhar que aquele sujeito fez, né, que me sinalizou algo e eu posso criar, né, às vezes, e na maioria das vezes, de forma inusitada, uma intervenção humanizada que muda completamente o contexto, né, através de um padrão diferente do que está no protocolo. A própria Nise tem também um paciente dela que era o Diniz, que ele mudou a vida dele a partir dos quadros que ele aprendeu a pintar nas oficinas com ela. E tem um documentário, também recomendo, que a gente falando aí de documentários, de filmes, algumas coisas, né? Que ele conta, é um documentário sobre a visão dele, né? De como ele estava, como ele começou o tratamento e quem ele é hoje. Então acho que vale muito a pena conhecer também. Isso. Depois a gente vai passar alguns títulos de filmes, de séries, né? Tem um filme que é muito bonito também, que é o Estranho no Ninho, que fala muito também desse processo dos manicômios. Bom, aí aqui eu trouxe, né, a foto da Santa Casa de Misericórdia e o hospício, né, que hoje é o que tem o nome da Nise da Silveira. E aí vocês veem, né, desde das primeiras imagens, a grandiosidade que eram, né, os hospitais, o estabelecimento. E não sei se, né, eu que estou próxima mais aqui do pessoal de Manaus, quem teve a oportunidade de ir no Eduardo Ribeiro, eu acho que o Eduardo Ribeiro foi o último manicômio, o último hospital psiquiátrico do Brasil a ser fechado. Pelo menos na época foi isso que foi dito, que também tinha uma estrutura enorme e a gente via aí as pessoas de fato asiladas, né, em condições desumanas. Então, para ir registrando, né, essa história aí da loucura. Bom, e aqui a gente começa então, finalmente, na clínica do acompanhamento terapêutico, né? A gente vai aqui mostrar para vocês como que surgiu isso, porque quando surgiu não tinha esse nome, né? Como a Flor falou, e aí eu complemento o que ela disse, existia esse agente, existia essa função, mas não existia um enquadre. Então, era aquela coisa assim, sabe? Eu tô fazendo, mas eu nem sei o que eu tô fazendo. Eu só tô vendo que tem resultado. Então, às vezes eram pessoas religiosas que faziam missões e ações solidárias. Eram comunidades mesmo sociais que iam e prestavam algum tipo de assistência. E aí a gente tem que também parar e observar a diferença entre fazer um acompanhamento assistencialista e um acompanhamento terapêutico dentro de um tratamento, né, terapêutico, ou seja, um tratamento que diz respeito à saúde mental. E depois, né, já que a gente tem aqui algumas pedagogas e psicopedagogas, a gente vai entender também qual que é a influência disso nos outros setores, né, da educação, das instituições, dos setores públicos, sociais, enfim, a gente vai entendendo, porque existe uma diferença entre o acompanhante terapêutico e o mediador,
que vocês vão entender daqui a pouquinho. Então vamos lá. Marcelo, pode ler um pouquinho? A partir desse movimento histórico mundial que a gente foi assistindo, de democratização do acesso à saúde mental e também de desinstitucionalização da loucura, de retirada dessas pessoas da passividade, desde literal, de estar acorrentados literalmente, depois a serem desacorrentados e depois a ter uma relação de pares com as pessoas que lhes tratavam, teve que começar a incluir eles em sociedade, né? Então, começou a surgir algumas figuras. No início, a figura do AT, ela teve 3 momentos assim distintos, que a gente vai falar com mais detalhadamente nas 2 últimas, né? Mas o primeiro momento foi uma prescrição social, em que a pessoa ia para relacionar-se de uma maneira amistosa, né? Enquanto que o AT depois fazia as anotações e entregava pro psicólogo tomar, e o psiquiatra tomar as decisões. Depois ela passa para um momento programático, né? Que foi aquilo que a gente falou no início. Então, por exemplo, nesse momento surgem nomes, né, como auxiliar psiquiátrico, que faziam referências a cuidados, como dar o remédio no horário, para garantir que aquela pessoa estava tomando. Caso houvesse algum problema de agressividade, fazer uma contenção. Então eles eram cuidados programáticos, com horário, com intervenções, para reorganizar esse comportamento que fugia ao padrão normal, né? Eu coloco assim como ele começou de uma forma rígida, como se fosse no sistema prisional que tem os carcereiros, era mais ou menos assim. Eles estavam para seguir uma ordem ainda aí desse governador do contexto, que era o psiquiatra. Tá? Mas aí a gente vai ver aqui essa evolução com alguns detalhes. E também, que é importante ressaltar, que está no primeiro parágrafo, o AT, ele a principal característica dele é que ele não tem um setting, né? O ambiente de trabalho do AT, ele é dinâmico. Então, pode ser que seja numa escola, pode ser que seja em casa, ou numa clínica, ou numa comunidade terapêutica, no trabalho, nas universidades. Então, quem vai determinar isso é o estado do paciente atual. Então, pode ser que eu comece com um paciente que tentou suicídio e que está no hospital comum. Esse paciente estabilizou a parte de saúde, passa a um hospital psiquiátrico, depois ele passa a um hospital de dia e depois a gente reinsere ele na vida cotidiana de faculdade, trabalho, e termina um acompanhamento com a pessoa não necessitando mais. Inserida, então, né? O acompanhamento com o paciente, ele vai ter uma evolução que vai passar por diversos settings terapêuticos. Às vezes é a casa da avó, às vezes é a casa do namorado, da namorada, às vezes é a casa do pai ou a casa da mãe. Então, assim, a gente teve bastante vivências diferentes com respeito a isso. E, então, assim, no início ele funcionava como um programa. Então, ele está ali para quê? Para normalizar aquela conduta desviante, né? Esse é o primeiro momento terapêutico, já quando ele sai de uma companhia social para uma parte terapêutica. No sentido mais vulgar, né? É como dizer assim, bom, eu vou dar aqui o sossega-leão e tu fica aqui de olho, né? Então tinha ainda essa perspectiva, tá? Então, assim, essa multiplicidade aparece também no modo de problematizar o acompanhamento terapêutico como uma prática no campo de saúde, que pode ser tanto tomado como um programa, quanto como uma estratégia de intervenção. Mas no início foi bem isso.
tá? É um programa, tem que ser feito exatamente assim. Não era tão dinâmico. O AT pode ser pensado, né, nessa perspectiva como uma estratégia de pesquisa e intervenção que vai sendo construída a partir de experimentações numa aposta ético-estética de análise dos movimentos inéditos da ou na vida, ainda que muitas vezes seja tomado como um programa de adaptação, tá? Então, seguindo, né, o que foi pré-determinado por esse que solicitou, né, naquela época, como esse agente que vai aí controlar os loucos, né, o comportamento de loucos. De maneira geral, as produções teóricas acerca do AT relacionam sua função e processo de constituição a um movimento mais amplo de crítica às intervenções pautadas pela lógica psiquiátrica clássica, fundamentalmente aquelas que estavam em vigor até a década de 1950, principalmente lá na Europa e nos Estados Unidos, né? Que 50, né, como a gente viu lá na história, quando vem Jones e começa a criar a questão das comunidades terapêuticas. O surgimento do hospital de dia, dos psicofármacos, da comunidade terapêutica, assim como as questões suscitadas pela reforma psiquiátrica, possibilitaram a intervenção de uma prática que, com o passar do tempo, passou a ser denominada como acompanhamento terapêutico. Nesse sentido, podemos dizer que essa prática ela está diretamente vinculada à necessidade, né, daquela época de criar novos métodos para atender aí a quem estava dentro dessas estruturas. Eu acho que é importante ressaltar aqui que nós fizemos esse percurso histórico, né, para a gente chegar aqui nesse momento e nesse parágrafo e a gente entender que a função do AT ela não nasce como do nada ou de alguma ideia da cabeça de uma pessoa. Ela foi sendo construída e gestada ao longo de anos e ela surge nesse contexto histórico-social específico da metade do século passado para cá e que é revolucionário, da gente realmente mudar as vidas das pessoas, né? Então, isso é algo que está permitindo com que as pessoas que antes eram excluídas da sociedade estejam de volta à sociedade. E eu acrescento uma opinião minha com respeito a isso, é que não devolve só essas pessoas, mas em geral devolve pelo menos mais um familiar, que em geral costuma ser uma mulher, que é a pessoa que ficava tomando conta desse paciente. Então, por exemplo, às vezes tem uma criança, né, como a gente tem algumas psicopedagogas no grupo sabem disso, a gente tem uma criança que a mãe, deixa de ser mulher para viver uma vida cuidando daquela criança. Então, também tem uma importância muito grande de permitir que essa pessoa possa ser mulher, possa voltar à sociedade, o paciente também possa voltar à sociedade, e é nesse contexto que vai surgir a função do acompanhamento terapêutico, né? O primeiro hospital de dia ele foi em Montreal, no Canadá, e ele não era para as pessoas psicóticas graves, ele era um paciente para as pessoas que estavam mais ou menos, eram para pacientes que estavam mais ou menos estáveis. Então, aí surge em 1946, no contexto do pós-guerra, né? Sim. E aí, assim, como eu sei que tem pessoas, né, como por exemplo a Elaine, que ainda não conhece bem essa dinâmica de saúde mental, deixa eu fazer um parêntese, né? O que é um hospital de dia hoje e o que foi anteriormente? Anteriormente, quando surgiu, ele tinha um método de hospital de dia atual, mas ele era de construção interna ainda. Então, existiam as oficinas, as terapêuticas, dentro de uma estrutura fechada. Com o surgimento das comunidades terapêuticas, foi se abrindo esse espaço para que o sujeito estivesse aí durante o dia fazendo suas atividades, tomando suas medicinas, né, seus medicamentos, e à noite ele tinha que ir embora para sua casa, tá?
Então, o hospital de dia, ele surgiu assim. E hoje, o que é um hospital de dia? Ele pode ser durante todo o dia, de fato, como existem os CAPSs, e ele pode ser de meio período, né? Ou pela manhã, ou pela tarde, alguma coisa assim. Aonde o sujeito vai, faz as práticas terapêuticas que necessita, que é pautada, e depois ele vai para casa, ele vai trabalhar, ele vai para a escola, ele vai para a faculdade, ele tem a sua vida normal, né? Ele realiza, ele está inserido na sociedade, ele vai fazer um tratamento dentro do hospital de dia. Então, para quem não sabia, o hospital de dia ele é isso, é como se fosse uma internação que não é uma internação, é uma frequência que o sujeito tem que ir para estar fazendo suas terapias. Bom, em 1949 aconteceu a avaliação da primeira droga mental, quando o terapeuta australiano, eu esqueci agora o sobrenome dele. Cade, tá aí. Comprovou que o carbonato de lítio controlava o humor do doente bipolar. Né? Naquela época ainda se falava maníaco depressivo. E traz então nessa época, né, ele valida melhor a questão do tratamento químico, né? Então, os remédios aí, a psicofarmacologia, ela vem com tudo. Ela inicia e começa a ter seus efeitos, né? Começa a ter aí seus resultados. E aí acontece de forma gradual e progressiva a substituição, né, dos métodos mais severos, como a camisa de força, a lobotomia, para a inserção aí da química fazendo efeito no condicionamento dos sujeitos. O acompanhamento terapêutico surgiu numa época de maior difusão da psicofarmacologia, que permitiu tanto a experiência dos serviços abertos, quanto a circulação dos psicóticos pela cidade e sua possível reinserção social. Então aí foi um marco assim, né, do ingresso do acompanhamento terapêutico. Lembre-se que paralelamente a isso, né, com a introdução da psicofarmacologia, as novas terapias estavam inseridas, né? A psicologia estava aí no meio. Então, não é à toa que uma das principais funções dos acompanhantes terapêuticos era controlar a ingestão dos remédios, tá? E aí algumas pessoas questionam, mas e os enfermeiros, né? Porque hoje a gente entende que os enfermeiros realmente estão aí para fazer essa prática. Mas olha aí a diferença, né? Através do uso da medicação e da companhia especializada, os internos eles começavam um processo de errância, ser controlada física e quimicamente pelo espaço urbano. Então, como eles já estavam saindo dessas estruturas, né, e os enfermeiros estavam dentro da estrutura, esses agentes, esses acompanhantes terapêuticos, né, ou essa companhia especializada surgiu para fazer essas práticas, tá? Que foi o que o Marcel comentou anteriormente. Sim, então a partir desse momento, os acompanhantes terapêuticos, que na época ainda não tinham essa nomenclatura, eles estavam vindo com essa estrutura de dar o medicamento e acompanhar a pessoa pela cidade. Então a ideia era que esses pacientes que estavam vindo do pós-guerra com problemas de estresse pós-traumático, eles pudessem fazer um tratamento numa comunidade terapêutica, né, que hoje chamamos de hospital de dia, e à noite eles pudessem voltar para casa, né? E aí o AT ele vai fazer o acompanhamento para que a pessoa possa ser reinserida. A ideia é acabar com o manicômio clássico, né? E aí eu acho que vale a reflexão, né, de como que a gente acabou com os manicômios aqui no nosso país, se a gente ainda não difundiu a cultura do acompanhamento terapêutico, né? Então, isso é um paralelo que a gente pode traçar com a Argentina, que lá na Argentina, por exemplo, já é um serviço que os planos de saúde têm aprovado, né? Já é um serviço rotineiro.
Saúde pública e privada. Exato, tanto pública quanto privada. E aí agora que eles estão acabando, iam acabar, a lei dava até 2020, né? Só que devido ao Covid eles estenderam um pouco o prazo para o fechamento total dos hospitais. Então, que seriam os manicômios, né? Hoje, aqui a gente já terminou, mas essa pessoa não está recebendo tratamento ou então ela está excluída da sociedade de uma outra maneira, né? Um outro padrão de exclusão. Esse pensamento do Marcel, né, para a gente refletir sobre processo, né? Sobre colocar em ação um projeto, colocar em execução um conceito terapêutico e como as políticas públicas, né, do nosso país têm lidado com a saúde mental, né? Será que a gente não está próximo, né? Eu sempre estou questionando isso, dos séculos passados, do século XX. Eu queria só complementar no que tu falou, que não é só refletir não, eu queria que as pessoas também comentassem aqui, dessem suas opiniões, comentassem sobre as suas realidades que vivem em distintos lugares do país, né? Porque tudo isso vai enriquecendo, né? Vai permitindo que a gente vá tendo uma ida e volta e vai poder pensando, né, sobre cada tema. Isso. E aí, né, sabendo já das comunidades terapêuticas, podem ir comentando aqui, tá, gente? Que a gente está olhando aqui o chat também. O Basaglia, né, aquele italiano que marcou a história da psiquiatria, ele então cria aí, porque ele também via essa dificuldade, né? Ele lutou muito para tirar essa estrutura tão rígida, tão fechada e humanizar o sistema de saúde, né, de saúde mental. Então ele começou a promover e a pensar em espaços intramuros, né, de tirar, né, de confinamento, era praticamente colocar a loucura fora dessas estruturas, né? Essa era a ideia. E dentro da comunidade, né, lá na Itália, ele iniciou esse trabalho. A crítica que o Basaglia faz ao Jones, né, indireta, é o quê? Que aquela tentativa de diminuir a hierarquização, de fazer a relação mais entre pares, ela não era suficiente, porque o detentor do poder, né, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, muitas vezes eles abusavam, não davam informação, eles não diziam o que o paciente estava tomando, diziam qualquer coisa só para o paciente parar de encher o saco, né, dito de uma outra maneira. Mas assim, então, devido a essa crítica, o Basaglia diz assim, não, tem que acabar com isso, porque enquanto a gente manter essas estruturas fechadas, os pacientes vão continuar sendo institucionalizados. Eles não vão conseguir aceder a uma outra lógica. A Glazielli está comentando, né? Sim, realmente, o cuidador, gente, a diferença entre o cuidador e o acompanhante terapêutico é que o cuidador ele vai fazer a parte física, né? Ele vai ajudar a dar banho, ele vai ajudar a aferir uma pressão, a entregar um medicamento, né? Então, com a evolução, o AT ele foi se ligando mais à psicologia e o cuidador ele foi se ligando mais à medicina. Então, foram caminhos que foram se dividindo aí nos anos 60, né? E não se pode confundir, porque uma coisa que é muito comum, né? A pessoa contrata o AT, depois o AT tá lá na casa e quer que cozinhe, que lave o carro, que ensine a tarefa pro filho e que dê banho no paciente. Então, assim, aí surge a necessidade de uma equipe terapêutica presente, supervisionando, intervenindo, colocando ordem nas relações, porque senão a coisa
fica banalizada, né? Exato, se desorganiza, né? Daqui a algum tempo, mais alguns slides a gente vai começar a falar sobre a RIAT. A Graziele vai comentando porque ela tem essa prática, né? E dentro da prática a gente vai vendo as distorções que as instituições, as políticas públicas vão fazendo e vão poluindo, né? E vão aí sendo perversas com o tratamento, né? De quem precisa, com os agentes, com os profissionais. Acaba que cria tudo, acaba que banaliza a tal ponto que deixa de ser eficaz o tratamento, né? Por falta de conhecimento, de clínica, de coerência nesse sentido. Então, praticamente, né, na década de 70 que o acompanhante terapêutico ele tem essa função mais evidenciada, né? O uso desses agentes ele se torna mais ativo. E aí, aqui é importante uma coisa, é que no início dos anos 80, surge a questão de alguns desses operadores, né, desses agentes, que começam a se lançar com os internados no tecido urbano sem ter uma instituição de referência, né? E aí é uma das coisas que começa a gerar esse tipo de problema, né, que a gente comentou há um pouquinho atrás, da mistura das funções, né? Aí aqui, antes, né, Marcelo, de passar, que eu esqueci de falar, com a questão da lei, né, de saúde mental, começam-se a eliminar as internações em manicômios, né? Então, eles pensam, né, se não existe mais internação ou se não deve mais existir internação, como que isso vai dar seguimento, né? Então, por isso que esses agentes, operadores, auxiliares surgiram aí, nessa época. Nessa relação de forças e de questionamento de estrutura manicomial, a prática do AT também terá que ser ressignificada de outro modo. Vimos que, desde meados do século XX, há um campo possível para a emergência do acompanhamento terapêutico como prática associada ao campo de saúde mental. No entanto, no início do século XX, encontramos a descrição de alguns trabalhos isolados que continham de forma embrionária os pressupostos do que viria a configurar a prática do AT. Então, eu fiz alguns recortes aqui, né, de que antes dos anos 80, 70, surgiram, né, algumas práticas que não eram vistas ainda, porque não foi dentro das instituições, né? Foram, de fato, práticas de acompanhamento terapêutico, mas que não tiveram essa evidência na época, porque não estavam inseridas dentro das estruturas manicomiais. Então, houve, né, esse terapeuta francês que viveu durante 2 meses na casa do seu paciente. E ele fez aí um processo de clínica de acompanhamento terapêutico. Depois surgiu uma outra experiência, né, em 1937, de uma enfermeira psiquiátrica, né? A gente vai colocando esses conceitos entre aspas para que vocês entendam como foi surgindo. Essa enfermeira ela teria sido treinada por uma psicoterapeuta para dar assistência, então, à paciente que esteve, né, no processo de análise, internada, entre aspas, porque estava dentro de casa. E aí foi uma prática e um enquadre terapêutico dentro do método psicanalista, né? Da psicanálise, que foi uma das abordagens que fez muito e faz muito uso dessa função do acompanhamento terapêutico. Hoje, por exemplo, nós não permitimos que um AT passe tanto tempo com o paciente, né? Por isso a gente tem equipes e tem os horários de entrada, de saída. Mas, nesse momento aí, o Minkowski, ele surgiu como algo isolado. Ele não isso foi em 1920, mais ou menos, ele surgiu completamente à parte desse pensamento estrutural que a gente vem traçando. E essa enfermeira psiquiátrica,
ela trabalhou na casa da psicanalista, porque a psicanalista assumiu para si a paciente, levou para sua casa, Marcou o enquadro. não sabia como fazer e trouxe junto uma enfermeira psiquiátrica para ajudar ela ali. Então, no meio de todo esse contexto e de falta de tratamento, as pessoas que tinham um coração muito grande, né, de promover mudanças, tentavam encontrar maneiras de realizar isso, né? E método, né? Os métodos, a gente só determina, constrói um método com processos de experimentos. Então, aí surgem, né, as primeiras experiências dos acompanhantes terapêuticos. Bom, seguimos. Interessante, né? Se fôssemos fazer uma genealogia do acompanhamento terapêutico, seria importante identificar algumas das forças que conduziram à intervenção dessa prática no campo da saúde. A produção, né, então, dos psicofármacos, a experiência dos hospitais de dia, as comunidades terapêuticas. Lembrando que nessa época a comunidade terapêutica estava destinada aos veteranos da guerra, né, que sofriam aí dos episódios, né, de transtornos pós-traumáticos e que muitos se submetiam às patologias de consumo, né, as adicções, aí, as confusões e desordens sociais também, né? A partir dos anos 50, o início das discussões em torno da reforma psiquiátrica que culmina então a criação do movimento que elimina os manicômios, né? Entra aí o movimento da luta antimanicomial. Então o AT, ele é, digamos, o ápice do rompimento com o modelo tradicional de saúde mental, né? Então, quando a gente fala de luta antimanicomial, acho que até alguns anos atrás, aqui no Brasil, estava na moda colocar a foto com a mão no rosto, no perfil. Não sei se vocês lembram disso, mas o topo dessa cadeia de luta antimanicomial é a figura do acompanhante terapêutico, porque ele é quem vai permitir que essas pessoas não sejam abandonadas, né? Porque para tirar a pessoa do manicômio e colocar na rua é fácil, é abrir a porta. Mas para reinserir essa pessoa e transformar ela num membro funcional da sociedade, num cidadão partícipe consciente dos seus atos, das suas escolhas e responsável do seu próprio tratamento, tem uma distância grande. E o AT é o responsável por isso. Isso. Bom, então a designação, né, dos acompanhantes terapêuticos, ele vai aparecer na década de 70 na Argentina, né, num trabalho, numa experiência dentro de uma instituição, né, que surge aí a figura do AT, que compõe uma equipe, né, interdisciplinar, uma equipe que aborda os seus pacientes e todos os aspectos das suas vidas diárias, tentando criar aí um meio ambiente terapêutico, participando ativamente dos diferentes grupos que pertenciam, e aí entra ir na igreja, ir no trabalho, ir na casa de amigos, né? Fazer novas relações, ou seja, esse processo de reinserção. Ana, nesse tópico, eu acho importante tu explicar, na questão da abordagem múltipla, a diferença entre a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, né? Que é bastante diferente e que no caso do AT é essencial a interdisciplinaridade, né? Mais que a multi. Claro. A diferença de trabalho, de método, é que enquanto a gente fala de abordagem múltipla, é como se eu pegasse o sujeito, que deveria ser central, né? Na verdade é assim, a múltipla disciplina, ela tá, o sujeito ele vai no médico, ele vai no psicanalista e ele vai, não sei, no pedagogo. E esses três profissionais tratam as terapêuticas diretamente com o paciente, com o sujeito, com o usuário. Enquanto que a interdisciplina faz com que esses três profissionais conversem e tratem de entablar, de estabelecer
um programa, um tratamento em conjunto, né? Então não é um sujeito tratando de forma multidisciplinar, ou seja, ele vai em um, escuta e executa algo, depois ele vai em outro, escuta e executa algo. A interdisciplina ela tá para comunicar o mesmo enquadre entre todos, né? Colocando o paciente, o sujeito, como centro do tratamento. Eu gosto de usar um exemplo para explicar isso, que ocorre muito com as pessoas de idade, né? As pessoas mais velhas, em geral, elas têm um neurólogo, um médico de cabeceira, um cardiologista, né? E um ou outro médico. E a família, ela funciona como um banco de dados. Então, a pessoa contrata um cuidador, o cuidador, em geral, nem conhece os médicos, nem conhece nenhum. Quando chega no momento de ter uma reunião com os médicos ou levar o paciente, às vezes, a família diz assim, não, é melhor que a gente encerre aqui, você já pode ir para casa que eu vou levar ele no médico. E cada médico vai direcionando o tratamento dentro do seu programa e vai seguindo as etapas ali à sua maneira. E ele não tem uma comunicação direta com os outros. Quem faz essa interface de banco de dados ou de proxy aí, para trazer algo da tecnologia, essa interface, é a família. Então a família escuta do neurologista uma coisa e transmite isso para o psiquiatra, escuta do psiquiatra uma coisa, transmite para o médico de cabeceira, para o cardiologista. E acaba que nesse telefone sem fio, a mensagem muitas vezes vai sendo distorcida no caminho, né? E também tem a família que tem, todo mundo tem os seus interesses e desorganiza ainda mais as coisas. E é diferente da interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, a gente vai construir um ambiente de rede em que todos vão acessar a informação ao mesmo tempo e que vamos todos trabalhar em conjunto para solucionar de maneira específica a demanda que aquele paciente necessita. Então pode ser que esse paciente precise de um cuidador para cuidar da parte rotinária dele, do ciclo circadiano, de aferir a pressão, aferir a diabetes, cuidar do... Diabetes não, a glicose, né? Cuidar da medicação, dar um banho e precisa de um acompanhante terapêutico para fazer estimulação cognitiva. Então, são funções distintas e que se vão complementando para... A Glaziele comentou aqui. Totalmente, Glaziele, totalmente. É por isso que a gente criou um método dentro da RIAT de fazer essa intervenção, que depois a gente vai estar comentando, né? Para que vocês entendam, porque de fato a família ela é uma instituição que traz um conceito, né, de relacionamento, de transferência, que implica em muitas coisas dentro do processo terapêutico de quem precisa. Então, realmente, o que tu tens falado aí é uma grande realidade. E eu queria ressaltar aqui o Dr. Eduardo Calina, né, que é conhecido nosso, foi um grande expoente do acompanhamento terapêutico na Argentina e eu diria até no mundo, né? Ele criou essa palavra amigo qualificado, né? Que foi como começou a denominação, que depois veio a se transformar lá na figura do acompanhante terapêutico. Então, ele é uma pessoa que eu recomendo muito a leitura, tem livros fantásticos, né? E ele é um psiquiatra, psicanalista, mas que é genial, né? Então... E aí, falando um pouco, né, desse amigo qualificado que eu coloquei em negrito, ele criou essa estratégia, né, para aproximar. Então, é um amigo qualificado. E depois ele mudou e colocou e definiu o acompanhante terapêutico porque entende que o acompanhante terapêutico e essa denominação, ela faz uma ação dentro do processo e enquadre terapêutico. E depois vocês vão entender bem. A Maria Flor, ela comentou que a família é fundamental no processo de recuperação e é verdade. E a gente observa que a família, a gente precisa tratar ela como fazendo parte do tratamento do paciente.
Então, a família ela não pode ser tratada como se fosse da equipe tratante, né? Ela tem que ser tratada como se fosse uma estrutura que necessita de apoio também e cuidado, porque em geral ela chega muito angustiada, mas muito angustiada mesmo. Então, ela precisa muito ser cuidada, né? E o acompanhante terapêutico, ele tem relação direta, indireta, mediana com a família, né? Sim. Então, é um critério, né? A instituição família, ela tem que ter um olhar bem detalhado, porque a reinserção do paciente, o primeiro grupo, né, do sujeito é a família. Então, o acompanhante que está acompanhando esse sujeito no processo de reinserção, readaptação, o primeiro contato que ele vai ter é com a família. Eu queria comentar algo sobre a parte teórica que não está aí, né? Mas quando a gente fala sujeito, o sujeito ele tem várias traduções possíveis, né? Desde o alemão e desde o francês. E uma das coisas que é a tradução é por tema, né? Por exemplo, no e-mail, a gente tem o campo de, para e assunto. Isso. Né? Em inglês, esse campo se chama subject, né? Que é sujeito. Né? Poderia ser traduzido por sujeito. Não é uma maneira que nós costumamos traduzir em português. Nós costumamos chamar de tema, de assunto, mas as traduções em psicologia e muitas traduções em psicanálise não traduziram por tema ou por assunto, traduziram com a palavra sujeito, que tem esse significado também, e essa é a orientação da palavra que deveria ser utilizada, e muitas vezes se perde. Então, quando a gente fala de reinserção, a gente tem que acompanhar esse paciente a ser reinserido também no tema dessa família, porque durante muitos anos ele foi referido, né? Hoje eu não vou para a festa que eu tenho que cuidar do fulano. Hoje eu não vou para tal lugar porque eu tenho que fazer algo com fulano. Eu não vou porque ele não pode. Eu tive que cuidar, né? Eu tive que Então, estar. e por outro lado, ele, além de ser esse objeto, ele não faz parte do tema da família. Vamos decidir aonde vamos de férias. Ninguém consulta ele. Vamos decidir se a gente vai sair para jantar ou não. Ninguém consulta. Então, ele está por fora do tema familiar. Então, reinserir ele nisso é a primeira etapa do acompanhamento, né? E que muitas vezes é muito delicado, né? Amanhã a gente vai falar um pouco mais da clínica, né? Mas Dessa prática. Sim. Bom, até aqui tudo bem, né? Aqui a gente trouxe também a história do acompanhamento terapêutico e definimos, né? Que passou a ser considerado de fato um profissional, tá? Ele é um profissional. Infelizmente, né? E aí a gente tem que parar e pensar a realidade de cada estado, a realidade de pensamento e política de cada país, porque, por exemplo, na Argentina, desde dessa década, existe a função e existe os profissionais atuando. No Brasil, existe em alguns estados e outros estados a gente nem sabe que existe, tá? Então, vou colocar isso aqui pra gente ir pensando, tá? Então, até aqui a gente termina, então, com a origem e a história do acompanhamento terapêutico. E aí a gente volta aqui um pouquinho, né? Só para entender, para a gente passar a entender qual que é a ação do acompanhante terapêutico no Brasil, né? Então, a partir da reforma sanitária brasileira, também na década de 80, né? Surge aí, né, no nosso sistema de saúde a questão do SUS, né, que define que qualquer pessoa tem direito a ter assistência, né? Então, isso marca também algo no nível de saúde e nível social. E a partir daí se cria, né, programas,
a psiquiatria ela começa a promover eventos para discutir, né? E aí surge, em 1887, a primeira Conferência de Saúde Mental e o segundo Encontro de Trabalhadores em Saúde Mental, que são influenciados lá pela psiquiatria do Basaglia, e define, então, né, o tema falando sobre a luta e a lei, né, discute para que a lei comece a ser aí pensada e aderida aqui no Brasil. Eu queria comentar uma coisa com respeito a isso, que é para a gente traçar um paralelo, né? Em 46 estavam fazendo hospitais de dias no Canadá, nos anos 50 na Inglaterra, nos anos 60 já na Itália e outros lugares do mundo, e já avançando para esse contexto, enquanto que nós nos anos 50 estávamos inaugurando um manicômio, né? Então, e depois veio a nossa ditadura militar, que atrasou também a implantação de uma democratização do acesso à saúde mental, porque essas pessoas continuaram a ser excluídas. E nos anos 80, né, em 82, a gente estava criando uma cultura de SUS hospitalocêntrica, enquanto que em 87 o resto do mundo já estava falando em movimentos por uma sociedade sem manicômios, né? Então, são momentos completamente distintos, né? A gente ainda está um pouco, eu não diria atrás, né? Porque eu acho que a gente tem etapas, mas a gente está vivendo um momento diferente do que o mundo viveu na segunda metade do século XX. E aí, com a implementação do SUS, não? Com a questão da lei do movimento, né, que traz essa luta antimanicomial, surge, então, né, a construção da rede substitutiva aqui no Brasil, né, de que tem que fechar os hospitais e a saúde tem que ser pensada num caráter de extra-hospitalar, né? E aí é quando surgem os ambulatórios, os hospitais de dia, os centros de convivência, as residências terapêuticas, né? Com a implementação do CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí tem as suas derivações, né? Isso tudo vem trazendo, obviamente, por isso que eu disse que o sul do Brasil tem uma realidade, o Nordeste tem outra, a nossa região norte aqui tem outra, né? O Amazonas, por exemplo, até onde eu sei, depois eu tenho até que confirmar isso, nós fomos o estado, né, que passou por esse processo, ou seja, fomos os que finalizamos esse processo, né? E fazer essa transição ainda tem sido, olha quando que a gente começou isso, né? Ainda hoje a gente vê que o sistema dos centros de atenção psicossocial, os CAPs, estão colapsados, né? Que existe uma psiquiatria privada que está num outro patamar da psiquiatria pública do nosso país. Então, para a gente ir pensando, né, nessas questões da nossa prática. E aí, vamos avançar um pouquinho mais, né? Surge o acompanhamento no Brasil, obviamente, tendo a influência ali da Argentina, né? Eu costumo dizer que o sul do Brasil tem a questão da saúde mental mais ativa, porque está pertinho ali da Argentina, eu fico brincando com isso, mas de fato é uma brincadeira, mas teve muita influência, né? Ali são vizinhos, então a correspondência entre eles é muito fácil. Então, aí surge a clínica do acompanhante terapêutico em Porto Alegre, na Clínica Pinel, né? Que tem aí a homenagem àquele primeiro cara ali do século XX. Ela foi uma clínica que foi criada aí nos anos 60, bem paralelo ao que estava acontecendo na Argentina, e trouxe, né, esse dispositivo, trouxe essa cara com distintas terapias, com as oficinas, com reuniões comunitárias, com atividades
derivadas e feitas, né, por terapeutas ocupacionais, assistentes sociais. Aí a gente não vê mais a cara do psiquiatra e só o psiquiatra, né? Existem os novos serviços. E lá em Porto Alegre surge com o nome de atendente psiquiátrico, que foi mais ou menos como surgiu nos Estados Unidos. Aqui, ó, nos Estados Unidos. O atendente era um agente auxiliar que trabalhava no sentido de colocar em ação os programas de tratamento elaborados pelo psicoterapeuta. Aqui a gente vê, né, que já surgiu bem pegado ao psicólogo, né? Ou a esse psiquiatra ou esse psicoterapeuta ocupacional que começa a dizer: eu preciso ter o segmento desse trabalho estabelecido, né? Então surge aí e eles começam a executar essa função. E aí surge, né? Existia, né, lá em Porto Alegre alguns nomes também, como a gente viu dentro da história mundial, né? De que em algumas instituições existia o atendente psiquiátrico, o agente integrador, o atendente grude, né? Esse me chamou bastante atenção porque era uma forma também carinhosa. Eu acho que cada região vai colocando o seu nome e fazendo a aderência da clínica como se convém. Por que eles eram o atendente grude, né? Porque nos pacientes que tinham risco de suicídio, eles precisavam ficar muito próximos, não sair de perto. E os responsáveis pelo tratamento diziam: tem que grudar no paciente, tem que grudar. Então eles passaram a ser os atendentes grudes. Bem legal. E aí dentro da clínica os pacientes eles tinham uma série de atividades, né, pré-moldadas, com hora marcada. E o atendente psiquiátrico, esse grude aí, né, esse amigo, enfim, esse acompanhante terapêutico, ele era então um polo central, né, que mediava então todas essas atividades. E o atendente era a referência fundamental para sustentar essa concepção antes, né, de comunidade terapêutica, de hospital de dia. Fazia aí com que essa transição dentro das oficinas, dos tratamentos, fosse feito dentro das instituições, dentro de um programa elaborado. Eu acho importante aqui a gente frisar que o acompanhante terapêutico ele era de um nível muito programático, né? Então ele estava lá para fazer com que o paciente fizesse aderência ao tratamento, né? E aí, né, aí a gente já vai começando a trazer para um contexto mais atual, né? E aí, Elaine, as meninas que trabalham como mediadoras, entendam o seguinte: quem que é esse acompanhante terapêutico, né? Em toda a história da psiquiatria mundial, desse processo de inserir um agente, quem executavam eram quem? Eram acadêmicos, né, estudantes, principalmente de medicina da área da psiquiatria, e os terapeutas, os psicólogos. Então, geralmente, quem se dedica a fazer a clínica do acompanhamento terapêutico são estudantes ou profissionais, né, da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, e isso hoje vai ampliando, né? Então, uma pessoa que termina o ensino médio, ela pode pensar: poxa, eu quero trabalhar em saúde, eu quero trabalhar em saúde mental. Ela tem essa opção de ir fazer uma formação e começar a criar uma clínica, a fazer a sua clínica com pacientes em contextos de acompanhamento terapêutico, né? Então, antes tinha aí os estudantes de psicologia, de medicina, que praticavam acompanhamento terapêutico como uma formação clínica, né? Como se fosse um estágio supervisionado, que hoje ainda existe em muitas universidades, né? Como programa de academia. E aí, depois, né, da experiência em Porto Alegre, isso foi difundindo, né? Então, surgiu depois no Rio de Janeiro, em 69, alguns trabalhos lá na clínica Vila Pinheiros, também de acompanhamento terapêutico,
né? Tratava-se do auxiliar psiquiátrico aí também, tá? Eu queria comentar algo, né? Essas clínicas, em geral, elas atendem pacientes privados, né? Então, enquanto a gente tinha aquela realidade para os pacientes que não tinham, que tinham uma baixa renda, para os pacientes de uma elite a realidade era outra, né? Isso. Então são aí dois Brasis diferentes, né, que a gente tá falando. E que não tá tão diferente hoje em dia ainda, né? Infelizmente. Mas a gente vai trabalhar para isso, né? Então, aí, né, mais uma vez a gente vê aí que as experiências, né, nesse sentido de extramuro, elas foram sucedendo e que nisso foram surgindo questões, né, como hoje em dia ainda surgem. Essa discussão, por exemplo, de que a prática do AT não pode ser confundida com a prática de um cuidador, e eu defendo isso porque de fato são funções totalmente diferentes. Naquela época, aqui no Brasil, surgiu assim algumas disputas, né, de dizer, bom, então esse profissional tem que ser da área psiquiatra, psicanalista, psicólogo, enfim, e que não poderia ser de outro setor, né, e isso depois foi mudando. Foi gerando disputas, né? Tem que ser um enfermeiro, não tem que ser enfermeiro, tem que fazer cuidado, não tem que fazer cuidado. E no meio de tudo isso, além dos estudantes e dos profissionais, tinha também as famílias, né? Que também, para as famílias é conveniente, eu contrato uma pessoa que faz tudo, né? Então, Sim. e por outro lado, é um mercado que na época era totalmente desregulamentado, né? Sim. Hoje ainda tem uma carência grande de regulamentação, mas naquela época mais ainda. Claro, e aí é justamente por isso, né, que a gente, quando fala de formação, a gente precisa trazer toda essa história, porque a pessoa que não está inserida nas faculdades de saúde mental, seja ela qual for, ela precisa ter esse conhecimento, e a formação da clínica do acompanhante terapêutico, ela tem muito embasamento, muita teoria para trazer essa consciência, né, para o sujeito que vai exercer. Então, nesse momento, o AT ele já não só faz um conteúdo programático, como ele passa também a intervir na trama familiar. Ele já passa a ter uma formação que permite ele, alguns autores até usam essa expressão, fazer interpretações, né? Que não sei até que ponto isso é correto, mas eu já li alguns autores que defenderam nos seus mestrados isso, né? Então, e tem um ótimo exemplo, a Casa, né, que é um hospital de dia em São Paulo, é um lugar, não sei se a Glazielli conhece, mas é um lugar muito bom, é uma referência em tratamento de saúde mental no Brasil. Então, assim como a gente comenta sobre o lado que não funcionava muito bem, tem também esse lado que funciona de uma maneira a nível de excelência, né? E isso foi gerando necessidade de expandir o serviço de acompanhamento terapêutico, porque tinha que acompanhar o paciente até em casa, às vezes tinha que passar noites, então esse trabalho de reinserção foi surgindo, né? E aí, né, ficou aqui um pouco solto, isso eu tenho que consertar daqui a pouquinho, aquela questão que a gente falou da família, né? Então, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, teve esse pensamento de que o acompanhante terapêutico ele tinha que fazer essa intervenção. Daqui a pouquinho a gente vai ver hoje ou amanhã, quando a gente estiver falando da clínica, como que ele executa a função dele dentro da dinâmica familiar, né? Nesses processos de transição. E eu digo processos, né? A gente vai falar muito da questão da pluralidade dentro da clínica do acompanhante terapêutico, porque são dispositivos, são integrantes, são, enfim, enfermidades, são transtornos, são tempos diferenciados, né? Então, para cada conceito, a gente precisa entender bem o seu contexto e entender como tem que ser executado as estratégias, o enquadre, para poder fazer aí a execução dessa função mais precisa e técnica, né? Então,
surge aí também a importância de colocar o acompanhante terapêutico para ir mediando as relações intrafamiliares, da dinâmica familiar. Com respeito a isso, Ana, eu acho que vale citar um autor que é o Minuchin, né? Ele é muito bom da teoria de sistemas, eu acho que vale a pena se vocês tiverem oportunidade de conhecer os escritos dele, é genial. Mas voltando aqui ao nosso slide. Sim. Não, aí, aqui, né? Então, no Brasil, o que a gente tem hoje? Né? A gente teve a origem ali no Sul, passou para o Rio de Janeiro, tem aí a referência da casa, que é um hospital de dia, que promove aí também o serviço de acompanhamento terapêutico, porque eles tiveram a prática e experiência deles de acompanhamento terapêutico, foi dentro do dispositivo de hospital de dia deles, né? Então, para ver que o acompanhante terapêutico ele está inserido dentro de um programa vinculado a referências, né? Então, essa referência ela é um hospital de dia, ela é um psicanalista, ela é um psiquiatra, ela está vinculada a um referente, a uma escola, exatamente, a uma instituição. Então, o que a gente sabe hoje é que depois, né, de Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, já existe aí a prática, a nossa prática em Belo Horizonte, em Uberlândia, Brasília, Manaus a gente está começando e devem ter, né, em outros estados, mas a gente sabe que no Nordeste, por exemplo, tem muito a função do mediador que está voltado a questão, né, da educação e as crianças, adolescentes e adultos com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Então, saber que o acompanhamento terapêutico ele não está vinculado a um mediador que tem uma demanda específica para trabalhar dentro de técnicas com o autismo. Ele está além, né? Ele tem mais formação. Né? O acompanhante terapêutico ele também pode ser um mediador, ele também pode ser uma pessoa especializada na clínica do autismo. Isso daqui a pouco a gente vai ver também. Então, até aqui a gente constrói toda a história do acompanhamento terapêutico. Aí a gente vai falar sobre algumas definições, isso é o que traz a literatura, né? Daqui a pouco isso vai tomando mais forma e mais fundamentos, mas a gente está de acordo com o que estão dizendo, né? Então, o que eles dizem, né? O que estão dizendo sobre as definições do acompanhante terapêutico? De que é uma prática de saídas pela cidade cuja intenção seria montar um guia que pudesse articular o paciente na circulação social através de ações, sustentando por uma relação de vizinhança do acompanhante com o louco e a loucura dentro de um contexto histórico. Teve um trabalho dentro de uma revista que é bem conhecida, né, na área da saúde mental, que é Ciência e Profissão. Eles colocaram uma descrição que diz que é uma prática paralela de atendimento a pessoas que estejam em sofrimento psíquico, atravessando situações que exijam atenção mais intensiva do que encontrada no tratamento regular, quando este se encontra em curso. Então, através da participação do cotidiano do paciente, recursos diferenciados de atuação terapêutica no próprio ambiente são proporcionados, criando condições para a exploração de potencialidades transformadoras de uma situação de crise, como também a compreensão e a intervenção na dinâmica familiar e na rede social do indivíduo. E a gente segue, né? Uma modalidade de intervenção inserida em uma rede terapêutica com o objetivo de ampliar a atenção para além das fronteiras da crise e do comportamento medicamentoso subsequente. Essa é muito importante, né? Porque é o que vai permitir com que o paciente se reinsira. Porque hoje muitos pacientes estão de crise em crise, né? E no período entre crises eles têm que se virar sozinhos. E hoje eu ainda diria o seguinte, tem muitas pessoas que estão em crise, que estão padecendo de transtornos e que não sabem. E que acabam contaminando e criando
situações sociais, né, que as pessoas não estão vendo como deveriam ver. Sim. Né? Então a gente segue aí, ó. É uma clínica preocupada em romper o isolamento dos sujeitos psicóticos, deficientes e outros que nos demandam tratamento. Clínica que acontece fora dos equipamentos tradicionais de tratamento, que se dá na interface do acompanhante, acompanhado e da cidade, clínica da cidade, né? É uma clínica que acontece do cotidiano, nos mais variados espaços e contextos. Entre as suas características mais marcantes estão o resgate e a promoção da circulação do paciente pela cidade, construindo ou simplesmente explorando redes sociais pré-existentes. Predominantemente, o acompanhamento terapêutico tem sido utilizado no tratamento de pacientes diagnosticados como psicóticos, sendo, entretanto, cada vez mais indicado para pacientes com outros diagnósticos. Não é só o psicótico, né? Pode ser aquele que tem fobia, aquele que, não consegue, depois da quarentena, talvez, sair de casa e encontrar uns amigos porque está com medo. Existem inúmeras demandas e a gente precisa entender essas definições, porque para cada demanda vai existir uma função específica personalizada, né? Não é propriamente uma teoria da psicoterapia, mas um modo de atuação do psicoterapeuta. De maneira resumida, consiste na articulação que é feita pelo psicoterapeuta fora do setting, acontecendo no contexto em que o paciente vive. A princípio utilizada nos casos mais graves de ajustamento social, vem sendo também utilizada nos demais casos como um fator potencializador no processo psicoterápico. É muito importante nessa definição entender o seguinte, que ele não é uma teoria, né? Ele é uma atuação. Então, por exemplo, muitos que estão se aproximando do assunto pela primeira vez perguntam: mas o acompanhamento terapêutico é TCC ou é psicanálise? Na realidade, o acompanhamento terapêutico é o acompanhamento terapêutico. E aí o profissional vai ter a sua orientação. E lógico, por exemplo, se eu tenho um paciente que é tratado por um profissional comportamental, eu não vou colocar um AT que seja psicanalista, porque a coisa não vai fluir bem. Então a gente tem que fazer aí um match entre a orientação de cada profissional e de cada AT para que a gente consiga armar uma equipe que seja capaz de se comunicar e caminhar na mesma direção, né? Isso. Isso é fundamental. É fundamental, porque é trabalhar de maneira interdisciplinária e aqui, mais uma vez, o acompanhar é centralizar o paciente, o sujeito, né? Não é eu ser aqui a melhor acompanhante terapêutica, eu tenho vários cursos e quando me coloco diante do paciente eu não consigo me vincular, eu não consigo seguir o ritmo dele, eu não consigo transitar com ele porque eu estou num outro patamar. Então, essa questão ela é muito, inclusive muito frisada por nós, porque é fundamental, né? O centro é o paciente. Muitas vezes o mais importante para essa vinculação são habilidades de próprio sentido comum, né? Sim. Porque depois a parte intelectual, a parte clínica, ela vai ser construída na formação e na supervisão. Então aí é quando... Mas o AT ele tem que ser dotado desse sentido comum, né? E uma coisa que é importante quando se fala de formação é que quando se forma, a pessoa ela se forma, ela se capacita. Então ela já tem uma formação. Com essa formação, ela amplia os recursos, né, de desenvolvimento de prática, né? Então eu tenho uma intuição, mas eu não vou utilizar a minha intuição baseada só no meu sentir. Eu tenho uma formação que vai me permitir utilizar melhor a minha intuição. Eu digo isso porque na prática existem inúmeras situações inusitadas aonde quem está formado, capacitado pode executar, né? Que às vezes não tem ali uma receita de bolo para fazer. Então Sim. É interessante chamar a atenção para alguns aspectos das definições do que é o AT, uma vez que apresentam diferentes modulações. Entre as definições feitas no início da década de 90, o AT é descrito como uma prática de saídas, uma prática paralela.
a outros tipos de tratamento. Noutra, é conceitualizado como recurso complementar, noutra como uma estratégia, outra como modalidade de intervenção, enfim, né? Aí cada nomenclatura, cada clínica, cada abordagem vai dizer algo a respeito. Eu quero propor algo, tá? A gente tem 20 minutos, vamos acordar algo aqui. A gente tem na sequência o que é o acompanhante terapêutico, vou passar rapidinho, tá? As funções e a clínica, tá? Eu sugiro da gente falar aqui do quem é esse acompanhante terapêutico e amanhã a gente falar de clínica do acompanhante terapêutico, ou seja, a gente hoje sabe o que é o acompanhante terapêutico, sabe o que é o acompanhamento terapêutico, sabe o que é loucura, sabe o que é hospital psiquiátrico, sabe o que é manicômio, sabe o que é trabalhar de forma interdisciplinar, enfim, a gente já soube um monte de coisa hoje. Vamos definir aqui quem é o acompanhante terapêutico, a gente discute, né? E amanhã a gente entra só com a prática, né? Então a gente vai falar de clínica, de enquadro terapêutica, quem solicita, como solicita, quais são as demandas, enfim. E aí a gente faz uma introdução amanhã com toda essa parte prática e a gente faz as discussões de caso. O que vocês acham? Digam aqui no chat sim, tudo bem, não. Comentem aqui. Perfeito. Então, assim, olha, quem que é o acompanhante terapêutico, né? Ele é um profissional formado que atua na área clínica, visando a promoção da autonomia e a reinserção social, bem como uma melhora na organização subjetiva do paciente, por meio da ampliação da circulação e da apropriação de espaços públicos e privados dentro de um processo terapêutico, tá? Isso tinha que estar frisado. Por quê? Porque se não estiver dentro de um processo, não tem fundamento. Eu vou estar passeando com alguém, eu vou estar vinculando sem um propósito. Então, eu deixo de ser um acompanhante terapêutico. Eu passo a ser um amigo, eu passo a ser um cuidador, eu passo a ser um colega, eu passo a ser uma mãe, eu passo a ser um namorado, enfim. Eu deixo de exercer a função técnica. Geralmente, esses profissionais, eles são, né, estudantes ou graduados nas faculdades de psicologia, medicina, pedagogia, enfermagem e outros. Como também pessoas que se interessam em atuar na área de saúde, principalmente na saúde mental. Então, qualquer pessoa que tenha o interesse, tá, em lidar com pacientes, com pessoas, né, que estejam inseridas em contextos de processos terapêuticos, pode então se formar em acompanhante terapêutico. O trabalho clínico ele se desenvolve através de encontros cujo campo de atuação, né, de ação, ele é o cotidiano, né, e no qual, né, o paciente ele pode encontrar aí distintas maneiras de conduzir o acompanhante, tá, para auxiliar e mediar e conduzir e transitar com ele. Os atendimentos podem acontecer em casa e ou em espaços da cidade, como cinemas, lanchonetes, shopping, teatro, trabalho, enfim, tá? Então, assim, gente, quem são esses. Amanhã a gente continua a partir daqui. Eu vou fechar um pouquinho aqui o power. A gente vai se ver e vamos discutir um pouquinho o que a gente aprendeu hoje. Ai, Marcelo, não sei. Aqui estamos. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos vendo vocês novamente aqui. Então, seria interessante que a gente pudesse escutar assim algumas dúvidas, algumas perguntas, alguns comentários, o que vocês estão achando até aqui. A gente esperava conseguir concluir toda a parte teórica hoje, mas infelizmente vai ficar alguma... Praticamente toda a teoria assim, já foi dada, né? Depois a gente vai discutir função e clínica. Quando eu digo clínica, é todo esse trabalho que faz o acompanhante. Então, enquadro terapêutico, vocês vão saber o que é o enquadro terapêutico,
para a clínica, vão saber como que é a demanda, enfim. Isso a gente vai estar vendo amanhã, que já vai ser bem complementário com os estudos de caso que a gente vai trazer e que eu acho que a Glaziele vai participar bastante amanhã, porque ela deve ter muita história boa também aí para compartilhar. Geralmente a parte teórica ela é mais cansativa, né? Ela é mais densa, sim, mas ela é necessária, ela é fundamental, porque quando a gente estiver praticando, quando a gente estiver clinicando, a gente tem que ter essa formação, né? Bem construída dentro da gente. Então, eu acho que a proposta agora, nesses 15 minutos que resta, escutar vocês, saber o que vocês acharam, né, do que foi falado até agora. E é isso. Eu vou calar a boca. E eu quero escutar um pouquinho vocês. Eu falo muito. Não precisa disputar, não. Pode falar um de cada vez, assim, tranquilo. Curiosidades, né? Eu acho que quem trabalha no SUS ou quem tem experiências aí também pode aportar coisas, curiosidades. Talvez as psicopedagogas, né? Perguntar um pouco com relação a essa prática nos ambientes escolares, que é diferente do mediador. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo? Olha, se ninguém se manifestar, a gente vai começar a chamar pelo nome, hein? Ó, a Solange já apareceu na hora. Perfeito, Renata. Solange, a gente não tá te escutando, teu áudio tá silenciado. Tá. Deixa eu falar. Eu trabalho como cuidadora. E depois de tudo que nós assistimos agora, eu descobri que eu já sou uma acompanhante terapêutica. Entendeu? Que é a função que nós fazemos lá na clínica. Eu trabalho numa clínica de reabilitação dependente química. Né? E aí, só que lá mais gente também com problema de saúde mental. E é muito bom o que eu aprendi hoje. É bem assim, uma coisa bem que eu vivo diariamente. E eu amei tudo isso aí. E lá também nós assistimos vários filmes, porque lá a equipe é multidisciplinar também. As redes sociais, psicólogos, médicos, psiquiatras, tem cuidadores, então tem enfermeiros, lá tem um bocado, é uma equipe mesmo. E o que nós vimos hoje, eu me identifiquei muito, porque praticamente é o trabalho que nós fazemos lá na clínica. Sim. Assim, quando nós temos pacientes de crise, saúde mental, ele é encaminhado para a guarda de beira, aí ele vai para lá, diga o tempo necessário e depois ele retorna para a clínica. Mas assim, eu vejo assim, os pacientes que já passaram lá pela clínica, também nós trazemos, antes que eu esqueça, o acompanhamento com a família, que é importante, que a colega falou, né? Que a família, muitas vezes, ela é mais adoecida do que o próprio paciente. Sim. Né? E aí, nós temos pacientes, já tivemos vários pacientes, e até ainda temos pacientes que o problema não é nem nele, é mais na família. A família que acaba adoecendo ele já. Então, é muito importante essa situação. Era bom se fosse discutir mais com políticas públicas, infelizmente não é, né? Porque o que nós temos na política pública é só no papel, infelizmente. Ela não é posto em prática. Por exemplo, os campos em Manaus. É muito bonito o projeto, mas não funciona como é. Como eles falam, não funciona.
falo por experiência, que lá na clínica, quando o paciente sai de internação, o bom seria que ele tivesse mesmo esse acompanhamento, né? A continuidade do tratamento. Mas nem sempre eles conseguem pelo CAPS, infelizmente. Mas eu quero dizer que eu estou adorando participar disso, né? Eu precisava muito, eu falei para o Matheus, eu preciso, desesperadamente, que eu não conseguia fazer a minha inscrição, mas eu preciso fazer isso, né? Sim. Então, eu só te agradecer mesmo, né, a contribuição que vocês estão dando para a gente, e eu estou muito feliz. Legal, Legal, Solange. Solange. Legal. Você já está inserida na RIAT Brasil, Sim. né? E é muito legal escutar isso, né? De que quando você vê, entende tudo, você, mas isso é o que eu estou fazendo, né? Como antigamente existia os agentes e que não tinham essa definição. A Renata... Isso é um ótimo exemplo desse movimento histórico que a gente vem enxergando, né? Desde aquela mudança lá atrás, quando não tinha nem nome, até quando a gente começa a saber quem é, o que a gente tem que estudar, qual a nossa profissão, o que a gente está fazendo da vida. A gente começa a se sentir valorizado, né? Isso. Então, e saber que isso é na muito formação, legal. né, existem inúmeras técnicas, existem as abordagens de técnicas não verbais, existem as disciplinas de psicopatologia, de intervenção, de corpo, de vinculação, de estabelecer limites. Existe uma gama, né? Neurolinguística. São muitas ferramentas que são interessantes e que quando a gente coloca em ação é incrível, é emocionante. A Renata estava aqui comentando, né, sobre como seria a prática na escola. Deixa eu comentar aqui. Porque o acompanhamento terapêutico, ele também tem as suas especializações. Então, tem pessoas que vão se especializar em adicção, tem pessoas que vão se especializar em autismo, tem pessoas que vão se especializar em patologias borderline, gerontologia. Tem as suas especializações também. Então, o que acontece? O acompanhamento terapêutico na escola, Vanessa, ele se dá muitas vezes quando a demanda é relacionada a comportamentos disruptivos no contexto social. Então, não sei, é muito comum uma criança que tenha um TDAH, um déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem um transtorno. E esse transtorno pode gerar, né, algo agregado. Então, se ele é hiperativo, ele vai ter dificuldade, talvez, no contexto social. Então, muitas das vezes, ele vai ter um integrador para ajudar ele com o método pedagógico, com o trabalho e o plano pedagógico, e ele pode ter o acompanhante terapêutico dentro ou fora da escola para estar trabalhando, por exemplo, a questão social. Tá? Uma coisa que é importante também é a sensação de valimento emocional, né? Então, por exemplo, a maioria desses nossos pacientes, quando eles são pacientes graves, eles têm um desamparo, né? Então, por exemplo, a criança ela tem que executar uma tarefa, né? Pode ser escrever o ABC, cobrir o pontilhado ou cumprir alguma coisa assim. E ela se desespera, ela se angustia, ela não sabe o que fazer, ela se irrita. E aí o AT, nesse momento, ele não está ali para pegar na mãozinha ou fazer com que ela cumpra a tarefa. Ele está ali, muitas vezes, justo por contrário, para dar uma piscada. Professora, dá uma acalmada aqui, espera um momentinho. E aí ele se responsabiliza de bater um papo, às vezes leva a criança de fora, toma um suquinho de maracujá, faz algum tipo de técnica de contenção emocional que já tenha sido construída para aquela criança, para aquela situação, né? Que isso se vai construindo nas supervisões. Para quê? Para aplicar nesse momento, para a criança calmar um pouco a angústia, para que se possa trabalhar com ela. Então,
tem uma série de ferramentas que tu vai trabalhar desde a parte do ego, né? Como também a parte emocional primária. E isso é o que tu vai conseguir fazer com que esse paciente avance, porque na maioria dos casos não é só um problema neurológico, ele tem também uma estrutura psicológica e emocional que é deficitária e que precisa ser amparada, né? Totalmente. E aí, amanhã a gente vai saber mais detalhes sobre isso, né? Existe atuação dentro da escola, né? Mas para que essa atuação esteja, é necessário ter esse enquadramento dentro da equipe terapêutica, dentro da equipe multi ou interdisciplinar da criança, né? Mas existe sim, assim como existe dentro da faculdade, assim, o Marcel sempre comenta que um personagem, né, uma pessoa aqui do Brasil que é conhecida e que teve de forma exposta a um acompanhante terapêutico foi o Casagrande, né, Marcel? Casagrande. Durante a Copa. Ele foi trabalhar e como ele estava e está, suponho eu ainda, em tratamento, ele foi acompanhado de um acompanhante terapêutico para trabalhar. Ele esteve aí durante todo o processo da Copa com um acompanhante terapêutico. Né? Então, enfim, o acompanhante ele tá em qualquer ambiente, né? Eu quero ver se eu encontro um paciente que tem que ir pro Catar em 2022, né? E aí a Glaziele, ela colocou assim, né? Dentro desse contexto de pandemia, com muitos em quarentena e sabendo que muitos têm conflitos com suas próprias casas, como podemos ajudar online? Isso aí é algo que, quando eu falo, eu me encho de orgulho. Porque a gente está na Argentina desde 2017 e hoje a gente tem uma clínica muito grande aí. E quando surgiu o problema do Covid, a gente olhou assim um para a cara do outro e disse, e agora? Como que a gente vai fazer? E a gente criou, né, protocolos, criamos um dispositivo específico e cada paciente que a gente acompanhava a gente continua acompanhando e surgiram outras demandas de acompanhamento e a gente segue acompanhando. Então, quando tu pergunta, né, sobre como se pode ajudar, a Riat ela criou procedimentos de atendimento online, né, que tem todo um protocolo e que é diferenciado para cada demanda. Então, se a gente tem um paciente adolescente, a gente tem uma ferramenta específica para trabalhar virtualmente com o paciente adolescente. Se a gente tem um paciente que é um idoso, a gente criou um dispositivo e buscamos uma ferramenta para trabalhar com esse paciente. E existe alguns pacientes que, como bem tu falou, o problema está relacionado na dinâmica familiar, na estrutura da casa. Existem alguns pacientes que estão em condições crônicas e que não podem ficar sem acompanhamento terapêutico. E para isso a gente também criou soluções, falando com planos de saúde, com familiares, buscando ter todos os protocolos necessários, né? Então a gente fez contratação de EPIs, a gente fez orientação, a gente criou protocolos, né, para toda a equipe executar, a gente condiciona a família para entrar nesse processo também, né? Com os permissos que são necessários, que são as circulações que tem lá. Então a gente criou soluções, Glaziele, a gente criou soluções e está tendo sucesso. Eu queria complementar o que a Ana disse, assim, nós criamos 2 protocolos, né? Primeiro, o protocolo de atendimento virtual, que é um protocolo geral que a gente precisou criar para aprovar com os planos de saúde, com as clínicas, com as instituições, né? Com as operadoras de plano de saúde, que são empresas, para poder validar com eles. E outros pacientes a gente criou protocolos de atendimento presencial, que a gente teve que falar com a nossa advogada, porque lá na Argentina está em lockdown total já desde março. Então, para criar autorizações para a pessoa se locomover de um lugar ao outro, autorização especial para subir no ônibus,
que o plano de saúde cubra o uso do EPI, né? Inclusive hoje a gente tem uma... Hoje de manhã, 7 horas da manhã, eu estava falando com vocês e lá no grupo e deu um probleminha que um paciente nosso foi mudado de setor no hospital, passaram ele para um setor de Covid e aí não queriam deixar a nossa T que estava lá sair. Disseram que não, a T vai ter que ficar aqui direto até ele ter alta, isso vai ser uns 15 dias. Eu disse, não, se é assim a gente vai retirar ela e não vai mais trabalhar com o paciente. Aí tivemos que falar com familiares, falamos com o hospital, organizamos tudo e aí temos uma autorização para poder fazer os câmbios de plantão no hospital. Então foi todo um trabalho de adequação da estrutura e para cada paciente a gente teve que fazer uma estrutura própria. Então teve pacientes adolescentes que a gente procurou uma ferramenta que utiliza avatar, né? Que não é a pessoa real. E tem uma paciente que é uma senhora de idade que ela pinta, né? Ela é uma artista e aí a gente colocou a T fazendo videochamada com música, com pintura. Procuramos uma T que faça pintura também e aí as duas pintam por videochamada, ouvindo uma mesma música. Então, cada um a gente foi criando um tipo de ambiente para aquela solução específica. Porque aí é quando vem a diferença que eu queria encerrar hoje entre o programa, em que eu tenho que fazer com que, usando o exemplo da escola, que o meu aluno de 6 anos saiba o ABC, né? Eu tenho um programa que eu tenho que concluir, que tem que ser aprovado, e a solução estratégica, eu tenho que escutar esse paciente, ver o que ele necessita, qual é a melhor construção possível e o que eu posso prover para eles de solução, né? Então, é isso que a gente precisou organizar e que a gente tem que organizar sempre, né? Para cada paciente nosso. Sim. E diante das crises, né? Eu acho que o acompanhante terapêutico ele é um experto assim, em crises, né? E a gente se deparou com as crises do Covid, né? Porque são várias. E tivemos que nos adaptar e trabalhar para poder seguir cumprindo aí essa função. Então, é isso, né, pessoal? Acho que nós também fizemos uma evolução aí de algo muito estrutural para passar para algo mais estratégica, né? Então, a gente tem que começar a pensar a nossa clínica, não tenho que cumprir só esses requisitos. Como AT, a gente tem que pensar a clínica de uma maneira mais viva, né? Com idas e voltas, com feedback, avaliando. E amanhã a gente vai contar um pouco mais sobre a RIAT e vai explicar como que é o sistema de gestão humanizada que a gente criou para conseguir atender todas essas demandas, né? Bom, eu acho que por hoje a gente pode ficar aqui, né? Para dar mais gostinho para amanhã também. Eu acho que amanhã vai ser muito mais dinâmico, muito mais prazeroso. Vai ter mais intercâmbio. Acho que elas já vão conhecer a gente e aí vão estar mais soltas, né? Mas podem ficar tranquilas, podem falar à vontade. A gente pode aqui. seguir, inclusive, batendo papo no WhatsApp depois, Exato. né? Tem gente que tem outros compromissos, a gente quer cumprir com o horário direitinho. Tá bom. E amanhã a gente já vai entrar por aqui também, não vai entrar mais pelo Teams, não. Tá. Obrigado aí pela participação de cada um, pelo carinho, por ter estado com a gente toda a tarde. E até amanhã. Boa noite. Tchau, gente.